Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês as atualizações da cidadania via judicial. Bom, é o seguinte, hoje eu quero compartilhar com vocês um e-mail que eu recebi e eu vou ler partes deste e-mail e depois eu vou explicar para vocês os motivos pelos quais isso está acontecendo. Tem a ver com aquele vídeo anterior, mas hoje eu vou me ater aos fatos, tá bom? Então vamos lá. Então só contextualizando, é um e-mail de alguém que entrou judicialmente para ter a sua cidadania italiana reconhecida através dos tribunais. Depois que houve a descentralização dos tribunais, antes tudo era feito por Roma, agora é feito pelo tribunal competente, pelo comune do antenato italiano. Isso é importante, essa informação, guarde essa informação. Antes era tudo feito por Roma, hoje é feito pelo tribunal da província, da região onde o antenato nasceu, do comune onde o antenato nasceu. Isso é importante para você entender quais os problemas que essa pessoa tem e que talvez você possa vir a ter, tá bom? Bom, ele queria a minha consulta, ele quis me contratar para fazer uma consulta para ele, sabendo que eu sou especialista em processos de cidadania italiana, iuris sanguinis. Ele tem um processo tramitando no tribunal em Brescia, lá na Lombardia. Bom, ele diz o seguinte, que em 2023, em fevereiro de 2023, ele junto com a família ingressou com o processo para ter a sua cidadania italiana reconhecida via judicial no Tribunal de Brescia. Ele diz aqui, diante da descentralização dos pedidos de cidadania italiana via judicial do Tribunal de Roma para o Tribunal da região de nascimento do antenato italiano, eu acreditava que a tramitação seria mais rápida, conforme relatos que eu tenho ouvido em 2023, que seria em torno de 8 a 12 meses, até no máximo 18 meses, ou seja, 540 dias. Então, aqui é importante dizer que ele, por ouvir dizer, ou por ouvir relatos de outras pessoas, provavelmente ou do advogado que ele contratou, ou de outras pessoas, as quais esse advogado também fez o processo, ou em redes sociais, ele não me disse aqui aonde ele ouviu isso, mas ele disse, de acordo com relatos, ele ficou sabendo que o processo tramitaria entre 8 a 12 meses e no máximo de 18 meses ele fez as contas por mês, e chegou a 540 dias. Esta manhã, Fábio, fomos surpreendidos com a notícia que o Tribunal de Brescia marcou a nossa audiência para o meio de 2025, ou seja, para daqui a 675 dias. Ele coloca em negrito. Para nós foi uma decepção total, já que temos a informação que o tribunal em Nápoles tem marcado esse tipo de audiência para no máximo, para um prazo médio de 120 dias, o de Veneza em média 240 dias, etc. Fábio, você tem notícias ou informações por que o Tribunal de Brescia está tão fora, mais do que 3 vezes o prazo médio dos prazos que em média são adotados pelos outros tribunais? E aqui é preciso entender uma coisa. Quanto mais processos sendo impetrados, mais lento isso vai ficar. Mas isso é uma questão de matemática, tá bom? Então assim, se você ingressou com pedido judicial ou você está pensando em fazer o seu processo por via judicial, entenda que quando eu falei lá atrás que a descentralização não ia ser boa, ia ser talvez pior do que estava sendo em Roma, que num primeiro momento ia ser bom porque nenhum tribunal ia ter muitos processos, mas depois de um tempo ia ser muito pior do que o de Roma, é exatamente isso. Então, vamos tentar entender partes aqui dessa situação. Primeiro, a pessoa ela erra ao acreditar que existe um prazo médio. Não existe, nós estamos falando de um processo judicial. Pode ser que ele demore 1 ano, pode ser que ele demore 5 anos, pode ser que ele demore 10 anos. Mas, Fábio, nós não temos nenhum caso que demorou 10 ainda. Assim como quando você dá entrada no processo no consulado, quando eu entrei no mundo da cidadania italiana, o consulado italiano em São Paulo demorava 55 anos para terminar um processo. Você entrava na fila e depois de 55 anos você era chamado, porque tinha umas pessoas na fila e alguns funcionários no consulado. Hoje esse prazo caiu para 12 anos. É um absurdo. Só que provavelmente antes dos 55 anos, quem deu entrada lá para os anos de 2000, nem tinha fila no consulado. Então se alguém no ano de 2000
99, 98, na época que não existiam as filas consulares, que demorava ali 2, 3 meses para você ter sua cidadania reconhecida. Se alguém naquele momento falasse assim, olha, igual eu tô falando para você agora, olha, pode ser que daqui a algum tempo isso vai demorar mais de 10 anos. O que as pessoas diriam para aquele cara falando isso em 99, 2000? Cara, da onde você tá tirando essa informação? Isso não existe. Hoje não existe. Mas quanto mais pessoas ficam sabendo sobre o processo de reconhecimento, sobre a possibilidade de fazer a cidadania italiana, de ter a cidadania italiana reconhecida, e ainda mais agora, sabendo que não precisa vir para a Itália, que você pode entrar com uma ação contra os consulados ou indo nos tribunais ordinários, é evidente que quanto mais pessoas fizerem por esta via, mais lento vai ficar. E aí, a gente tem que falar sobre essa descentralização. O que eu falei que eu tô repetindo aqui para você agora, ou para você que tá chegando agora e nunca me ouviu falar disso? Ao contrário de um comune italiano, que você pode escolher o comune onde você vai vir fazer o seu processo de reconhecimento, o que eles chamam de cidadania administrativa. Nós temos um pouco menos de 8 mil comunes hoje na Itália. Você pode escolher um comune que não tem fila. Você vai fazer um filtro, tem vídeos aqui no canal onde eu explico sobre isso, até você encontrar um comune, assim como eu fiz quando eu cheguei aqui em 2007, assim como milhares de outras pessoas fizeram. Então, existe um critério, que é escolher um comune que não tenha pessoas ou poucas pessoas. Se eu vou hoje para um comune que tem muitos processos em andamento ou muitos requerentes fazendo o pedido ao mesmo tempo, eu vou demorar mais de um ano para terminar minha cidadania. Só que se eu vou para um comune que não tem fila, como aconteceu recentemente com vários alunos lá da minha jornada da cidadania italiana, você corre o risco de ter o seu processo em 18 dias. Em 2 meses, em 1 mês e meio, em 3 meses, que o prazo normal de um comune onde não tem fila é de 3 meses. Qual é o erro deste e-mail que esse e-mail traz e vamos trazer para essa nossa situação? Eu fiz um processo recentemente que durou 18 dias. Eu posso dizer para as pessoas, olha, venha para a Itália para fazer o seu processo via administrativa porque o prazo médio é de 18 dias? Eu não posso dizer isso. Nem que fosse para vender o meu serviço. Nem que fosse bom para mim como marketing, não é correto, não é ético eu falar para uma pessoa com base em um processo que você pode vir e vai fazer em 18 dias. Assim como a grande maioria dos processos que eu acompanho lá dentro da jornada dura menos de 3 meses. Quando alguém me pergunta, Fábio, meu processo vai então durar 3 meses? Eu falo, não sei. Eu espero, mas eticamente eu não posso dizer o tempo que vai levar o seu processo. Por quê? Porque nós estamos falando de um órgão público, de funcionários públicos e que tudo pode acontecer. O funcionário pode morrer, pode vir a falecer, pode vir a óbito. O comune pode ter uma crise lá de sarampo, pode ter tido Covid. Ninguém pode prever. E outra situação. Quando demora, ninguém conta. Quando as pessoas passam por perrengues, nem sempre elas contam. Eu conheço pessoas que vieram para a Itália para fazer o processo via administrativa com documentos errados, com um monte de problema. E o processo demorou mais de um ano. Elas não contam nas redes sociais que o processo delas demoraram mais de um ano, porque se elas contarem, elas têm que contar que também elas pisaram na bola porque elas erraram. Então, cuidado! Agora, quando descentraliza, o que aconteceu? E o que eu falei e que eu repito aqui para você que está chegando nesse mundo agora. Agora, neste momento que já passou quase um ano da descentralização e os processos são feitos nos tribunais onde o antenato nasceu, adivinhe vocês o que está acontecendo? Os tribunais de comunes que tiveram uma grande imigração para o exterior estão ficando mais lentos, porque eles estão recebendo mais processos. E, gente, isso aconteceu no mundo da cidadania italiana via administrativa. Não é novidade para mim que trabalho com cidadania há 15 anos. Não é novidade para nenhum assessor sério e consultor sério que trabalha com isso há mais de 10 anos. Todos nós avisamos que ia chegar um ponto que essa cidadania por via judicial ela ia entupir alguns tribunais. Porque a gente viu isso acontecer. Vou contar uma coisa que talvez vocês nunca ouviram falar e vocês vão ficar chocados. Até meados de 2005, 2006, toda a cidadania italiana feita nos consulados pelo mundo, sabe qual era o comune de transcrição das certidões? Roma. O que aconteceu? Roma começou a receber um volume tão grande de pedidos de transcrição que eles disseram, Estado italiano, me ajude, nós temos que tomar uma atitude. Nós não temos mais capacidade de absorver a quantidade de pedidos de transcrição. Por favor, tomem uma atitude. O que o Estado italiano fez? Ok, Roma. Gente,
editou uma circular. A partir deste momento, qualquer pessoa que fizer o seu processo na nossa circunscrição consular, na nossa jurisdição consular, ou seja, fora da Itália, o comune de riferimento, ou seja, o comune para qual o consulado tem que mandar as certidões civis dos respectivos requerentes para serem transcritas, é o comune de nascimento do antenato italiano. Qualquer semelhança com a via judicial agora é mera coincidência. Antes tudo era feito em Roma, descentralizaram porque Roma não aguentou mais. O que aconteceu nos anos seguintes? Basicamente, as regiões do Vêneto, da Lombardia e de Friuli Venezia Giulia e uma parte da Puglia, Campania e Calábria foram inundadas de pedidos de transcrição. Aí teve um outro caso. Como os consulados começaram a demorar muito no Brasil, o que as pessoas pensaram? E eu pensei isso quando eu vim em 2007, você talvez tenha pensado isso quando você entrou no mundo da cidadania italiana. E se eu fizer o meu processo no comune do meu antenato? Acredite, milhares de outras pessoas também tiveram essa ideia antes da gente. E essas pessoas abarrotaram esses comunes. Então esses comunes hoje... Os comunes, normalmente, que hoje são muito ruins para a prática de cidadania italiana, Verona, etc., Venezia, é porque eles foram entupidos de cidadanias nas últimas décadas. E isso tem acontecido, claramente, com a cidadania via judicial. Eu vou falar disso num outro vídeo. O tempo que leva depois que eu vou ler outros relatos que estão chegando de pessoas desesperadas, que o processo terminou e agora elas estão num limbo, mas eu vou falar disso no outro vídeo, mas esse vídeo é só para atualizar aquele vídeo anterior. Agora com a informação e não só com o que eu prevejo que vai acontecer. Já está acontecendo. O que eu previ está acontecendo. Alguns tribunais estão demorando mais do que outros e é perfeitamente normal. Isso vai acontecer. A tendência é que quanto mais pessoas entrem nas filas, mais lento vai ficar, porque da mesma forma que os consulados não contratam mais funcionários porque não têm dinheiro, os comunes não contratam mais funcionários de serviço de status civile porque não tem dinheiro. Os tribunais não vão abrir concursos para novos juízes para assumir essa demanda que está aumentando cada vez mais. É fato. Já existe um problema em alguns tribunais de algumas regiões aqui na Itália. Quais são esses tribunais? Os tribunais que tiveram um fluxo muito grande de emigração de italianos para o Brasil, para a Argentina, para os Estados Unidos, etc. Se você já sabia disso que eu estou falando, deixa aí um comentário. Se você não tinha noção, deixa também um comentário. Enfim, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber se você tiver uma história como essa que chegou, por favor, compartilhe comigo, manda para mim um e-mail, contato@minhasaga.org, conte a sua história. O nosso pacto aqui, o nosso objetivo aqui nesse canal é compartilhar informação. Quanto mais informações nós temos, mais fácil é para a gente se organizar, é mais fácil para a gente conseguir se planejar para os próximos passos, porque conhecimento é poder, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê então num próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.